Então, estimados e estimadas ouvintes, é uma alegria podermos estar aqui juntos. O nosso tema é um tema bastante amplo e ele tem certa transversalidade, é pena ele não estar junto também nos debates dos outros dias. Mas esse é um tema que tem me ocupado já há uns 30 e poucos anos, como o protestantismo lida com a questão da ordenação feminina. Então, vou pedir o primeiro slide, depois do título. Então, a pergunta é o que nós estamos buscando com essa temática? Nós estamos buscando normas? Eu tenho me dado conta que o Novo Testamento não debate o tema da ordenação como nós entendemos hoje. Depois eu vou mostrar a ordenação, como entendida hoje, é uma questão bem posterior. É lá pelo século IV ou V que começa a entrar a ordenação no sentido de hoje, né? Então, a questão da ordenação feminina, as funções eclesiásticas, como diaconato, presbiterato, ministério sagrado, não é ventilado no Novo Testamento. Eu não sei se, indo para o Novo Testamento, nós vamos achar uma resposta. E que aparece no Novo Testamento é que Jesus escolheu 12 homens. Depois, a missão dos 70, foram 70 homens. Tá? Se nós queremos discutir o tema da mulher e achar ali um critério para a negação da presença feminina na direção da igreja, nós temos que nos perguntar, então, por que os evangelhos dizem que as mulheres é que sustentavam os 12 nas suas caminhadas? E isso é para vergonha nossa, dos homens, né? Os 12 apóstolos foram sustentados por homens. E como é que nós lidamos com isso? Nós somos transparentes nisso? Os 70, quem sustentou eles? Então, essa é uma temática que tem que andar junto. Nós queremos trabalhar, vamos pegar a abrangência do tema. Mas eu não acredito que o Novo Testamento queira responder isso, porque a pergunta não está presente lá. O que nós temos é uma série de critérios culturais que vêm à tona ali no Novo Testamento. Então, o elemento cultural, às vezes, é um bloqueio. E esse bloqueio, ao meu ver, ele não existe hoje. Então, você vai ver em 1 Coríntios a negação de que a mulher participe na avaliação do julgamento dos profetas, lá 1 Coríntios 14. Mas por quê? É que o direito dizia lá dentro do Império Grego que as mulheres não tinham direito de ser testemunhas em julgamento. Então, se uma briga então, profetas ocorresse, como aquela mencionada lá em 1 Coríntios 14, e fosse para o tribunal, a mulher iria presa, ela não tinha direito dentro da legislação grega de ser testemunhas em audiências desse tipo. Então, hoje nós temos uma situação completamente distinta no que diz respeito à questão cultural. Hoje me parece que não existem mais esses entraves para a participação da mulher. E, gente, eu coloco isso com todo cuidado. Eu estudei em 2 faculdades de teologia completamente distintas. Eu comecei 4 anos em tempo integral na Palavra da Vida, e lá não tinha chance para a mulher, nem de usar o púlpito, né? E daí eu me mudei para São Leopoldo, onde era o lado inverso, onde tinha já em 79 um forte movimento feminista, que também provocava exageros, né? Tem uma teóloga feminista alemã, Dorothee Selle, que chegou a afirmar que o sangue, então, da menstruação feminina tem caráter salvífico. Então, quando uma mulher menstrua, está ocorrendo algum tipo de ministério de salvação. Isso é uma aberração. Então, nós temos aberrações para todos os lados, só que esse não é o nosso tema aqui, né? Então, vamos entrar na questão brasileira, onde eu vejo também que existem aberrações. E muitas vezes nós temos visões falsas sobre as igrejas no Brasil. Então, no slide seguinte, eu apresento, então, uma figura que é de um livro meu,
intitulado Teologia dos Pais da Igreja, onde na página 77 eu coloco como é que era a distribuição de ministérios no ano 200, de acordo com Hipólito de Roma, que é um pensador dessa época. Ele fala que os bispos eram ordenados por bispos que vinham de fora da região da cidade, e eles eram escolhidos para a direção, para a celebração da ceia, né, para a pregação e para a absolvição dos pecados. E daí eles escolhiam diáconos e presbíteros, e daí havia uma série de escolhas. A mulher podia entrar no ministério diretamente sendo um confessor, ou seja, alguém que sofreu o risco de martírio por causa do testemunho cristão. Então, a pessoa diretamente era posta dentro da liderança da igreja, seja homem ou mulher, ao confessor, alguém que colocava a vida em risco por causa do testemunho de Cristo. E daí existia, naquela época, no ano 200, sim, a instalação e a nomeação de pessoas para o cargo de viúvas, e isso já em 1 Timóteo 5 aparece, né? Ao falar lá de cuidado dos seus, está falando de cuidar das viúvas, que as famílias entregavam para as igrejas sustentar em vez de elas cuidarem da mulher idosa. Haviam leitores, que eram os que ajudavam com leituras durante o culto, né? Haviam virgens, uma mulher também era escolhida para o cargo de virgem, e havia o cargo de subdiácono. Esses eram os cargos que existiam no ano 200. Não havia o cargo de pastor ordenado, e isso é um tema posterior na história da igreja. Só que eu poderia comprovar, pessoal. Eu estou me baseando aqui numa longa leitura, e se quiserem olhar lá com detalhes, com mais informações, olhem para esse livro Teologia dos Pais da Igreja, página 77, que temos aí na biblioteca também. Então, isso só para relativizar um pouco o nosso debate, pessoal. Então, hoje eu vejo gente dizendo a Bíblia proíbe a mulher de ser ordenada. Olha, não é bem a Bíblia, é coisas que a gente coloca para dentro da Bíblia. E eu vou contar a experiência de algumas pessoas que eu contribuí para que estivessem então, no ministério ordenado. Por favor, a próxima foto. A Lúcia fez preparação comigo para ser ordenada para o ministério pastoral. Ela foi missionária aqui na Igreja do Redentor, aqui no centro, em Curitiba, junto com os outros 4 pastores que havia na época, e depois ela foi fazer um período prático conosco lá em São Leopoldo. Hoje ela é pastora ordenada, ela tem a formação de missionário, mas está em funções pastorais. A Lúcia é uma pessoa extremamente sábia, em todos os sentidos. Ela domina o francês, domina o alemão, e o marido dela é um engenheiro de renome, foi engenheiro aqui na Audi, em Curitiba, e depois foi para a Suécia ganhar treinamento, e ele continua nessa área como engenheiro. Então, não é nenhuma questão de quem tem mais valor ou menos valor, quem manda mais ou quem manda menos, é uma questão de chamado. Então, no próximo slide, mostro a Lúcia aí dirigindo um culto, né? Então, ela toca muito bem, canta muito bem, e aqui ela está na igreja. Eu tive na ordenação dela, e eu aprendi a dar valor, mesmo que eu era contra a ordenação de mulheres para o pastorado, quando me transferi para a Faculdade de São Leopoldo em 79. Então, eu fui aprendendo a ver aquilo que meu pastor me disse quando comentei com ele, pastor Reinaldo, que foi um dos iniciadores do movimento Encontrão, que é um movimento de reavivamento dentro da Igreja Luterana. Eu perguntei, pastor, como é que a gente faz com a questão da mulher? Ele me disse, Marlon, mais importante do que a questão de sexo do pastor é a consagração dele, ele é consagrado ou não. Hoje eu vejo muito pastor falando contra a mulher no ministério, mas ele não é uma pessoa consagrada. Ele, às vezes, desvia dinheiro da igreja,
E eu, como professor de teologia em outras faculdades aí, em Curitiba, já ouvi desabafo, né, de alunos de teologia que se abriam comigo porque sabiam que não era da denominação deles e diziam: olha, professor, eu não sei o que fazer, o pastor tal e tal, que é líder na minha igreja, já está no 5º casamento, né? Então, disso nem se fala mais. A questão é se é mulher ou se é homem, né? Se quer afastar a mulher do ministério, quando a pergunta principal devia ser: qual é o nível de consagração desse cara, né? Qual é o nível de consagração dessa mulher? Quando eu mudei a pergunta para isso, a coisa se tornou muito mais fácil. E aqui em Curitiba, eu tive gente como estudante de várias igrejas. Então, o slide seguinte vai mostrar uma aluna minha que é anglicana. Ela foi minha aluna lá na faculdade evangélica e ela é pastora anglicana lá em Cascavel, no momento. Gente, eu pedi para elas duas para poder expor a imagem delas, tá? Elas aprovaram. Então, aqui ela está dirigindo um culto anglicano. Tem mais uma outra figura, a seguinte, onde ela está pregando. Então, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja metodista, elas não têm dificuldades com o ministério feminino. E outras denominações também, eu vejo que às vezes a gente não está bem informado, né? Onde eu vejo grandes problemas é no meio presbiteriano, onde o pessoal parece que engrossou a coisa para o lado da mulher. A mulher pode, no máximo, às vezes, ser ativa na SAF, né? Eu trabalhei entre os presbiterianos como estudante de teologia, pessoal. Então, a sociedade auxiliadora feminina, né? Se brincava no meio presbiteriano que elas eram as safadas, né? Então, hoje eu vejo que se lida um pouco com a mulher assim, no meio presbiteriano da IPB, né? Ali é um problema. E, olha, pessoal, eu devo muito à IPB porque o meu melhor professor de teologia era um cara da IPB. Era um cara que dominava só 46 línguas. Tá? Ele tem um interlinear publicado pela editora Agnus. Ele foi que traduziu as Institutas de Calvino. Ele escreveu várias obras. Tá? E ele deu uma entrevista para a revista Ultimato, quando ele estava com 95 anos, sobre um ministério feminino. E hoje eu leio artigos de pastores da IPB falando mal dele, dizendo que ele é um liberal, só porque ele defendeu que a mulher tem direito de ser pastora também. Olhem lá no site da Ultimato, Valdir Carvalho Luz, onde ele fala sobre o ministério feminino. E ele vai mais ou menos nessa linha, né? Ao meu ver, ele é, historicamente, o maior entendido em Novo Testamento grego, que já passou pelo Brasil, e é alguém que marcou minha vida. Eu, quando fui estudar na ESTA, ele era o meu ponto de referência, porque ele dominava as línguas, né? Eu estudei grego e hebraico com ele, né? E aprendi muito com ele. E ele sabia muito mais do que os doutores alemães que eu tive como professores depois em São Leopoldo, né? Ele é que nos levou a memorizar centenas de vocábulos em grego e hebraico, que eu usei muito bem nos debates teológicos na minha denominação. Então, gente, essa é muito uma questão local da igreja, né? Também no meio batista, pessoal. Os batistas no estado de São Paulo colocam entraves para as mulheres serem ordenadas. Mas aqui no estado do Paraná tem muitas mulheres batistas ordenadas como pastoras. E eu conheci várias e também compartilhei com várias como professor ali na Faculdade Batista. Então, a gente tem que conhecer as denominações um pouco melhor. Eu acho que o entrave da questão do ministério feminino é muito mais um entrave localizado. Às vezes uma igreja não abre a porta, mas a outra abre dentro da denominação. E agora vamos passar para a Assembleia de Deus. Então, o slide seguinte fala da tal da Frida Wingren, esposa, né, do fundador da Assembleia de Deus, que veio em 1911 aqui para o Brasil, né?
e ela se tornou uma das lideranças mais conceituadas das igrejas no Brasil, nos 15 anos que esteve no Brasil. Ela ajudou a construir o ministério do marido no Rio de Janeiro. Depois de sair do Pará, lá no Pará, ela teve inúmeros entraves, né? Só que ela foi perseguida depois, tanto pelos suecos como pastores no Nordeste, que não queriam aceitar a mulher ensinando qualquer coisa para eles, né? Então fizeram que ela fosse perseguida, pressionada, que saísse do Brasil, e lá na Suécia, pastores brasileiros exigiram que ela fosse calada também. E ela é presa num manicômio na Suécia. É uma história terrível, mas ultimamente se está descobrindo fontes sobre isso, até essas cartas de cinco pastores da Assembleia de Deus do Nordeste que insistiram para ela ser calada a todo custo. Né? Então, uma vida atribulada. Com o tempo, ela subiu cada vez mais as atribuições do marido. Quando ele estava doente, ela pregava, né? E ela também escrevia muito bem em português, cantava e tocava, além de pregar também. Então, essa mulher transformava os boletins entediantes dos missionários em uma coisa interessante e publicava lá nos jornais da Suécia, e ela também ajudou a publicar aqui no Brasil. O seguinte, então, esse aí. Então, ela vai bater de frente com o pastor Samuel Nystrom, que era, então, o cara que estava à frente do jornal da Assembleia de Deus, batizado como uma boa semente, lá no Pará. E, então, a partir dessa tensão, eles têm que minar a vida dela. Eles escrevem cartas para o Levi Petrus, que era líder lá na Suécia, para dar um jeito de queimar, né? Então, o visual sobre ela eram verdadeiras fofocas, como especialistas na história lá da igreja, na Suécia também dizem. Aqui tem uma foto, a seguinte, que é a escola dominical, que ela abriu numa prisão no Rio de Janeiro. Gente, aqui tem muitas pessoas afrodescendentes, né? E presos aí que ela dirigia a escola dominical. Ela ia lá no presídio e fazia isso no Rio. Né? Na capital carioca, é o seguinte, então, ela expandiu o trabalho com a escola dominical, ela iniciou o jornal Som Alegre, né? Ela, de fato, é alguém que se destaca na história, assim como hoje se vê uma mudança na Assembleia de Deus, né? O comportamento dela desagradava, por exemplo, o Macalão, que abriu o ministério da Assembleia de Deus Madureira, né? E hoje um dos pastores mais conhecidos da Assembleia de Deus. Então, parte dos pastores do Rio de Janeiro não queria se submeter nem ao marido dela, nem a ela. Né? Então, Professor Marlon. Sim. Desculpa, que papel mais terrível o meu, mas a gente precisa ir caminhando para o final da apresentação, aí nosso tempo está dando. Sim, aqui eu vou passar rápido aqui uma figura dela com jornais que ela começou a publicar, né? E olha, esse pastor que hoje coordena a Assembleia, né? Ele, como eu coloco ali no slide 17, que dirige a Convenção Nacional das Assembleias de Deus, ele recentemente ordenou uma mulher, só que ela já era uma cantora famosa. Então, a gente vê dois pesos e duas medidas no meio da Assembleia. Eu só queria mencionar ainda, no próximo slide, a Aimee McPherson, que é a fundadora da Quadrangular. Né? A Quadrangular era para ser um ministério onde a mulher tem vez, mas a gente vê um retrocesso no Brasil. Na imagem seguinte, uma foto da terceira IEQ, que foi, então, organizada por uma mulher, a pastora Odá. Né? Então, tem informações sobre ela aí, só que depois da Odá, ninguém mais foi, aqui tem uma foto dela, ninguém mais foi escolhida como pastora titular ali. Né? Então, eu comentei com um colega meu que
lecionava no Instituto Quadrangular, e ele disse, Marlon, mas é que na Quadrangular, pastora quer dizer mulher de pastor. Então, eu levei isso para uma estudante ali na Batista, essa Maria Ângela, aqui na foto, ela é uma pastora cega. Ela ficou cega como adulta, né? Deu uma explosão de um botijão de gás e ela perdeu a visão. E ela pegou o desafio e escreveu um TCC sobre o Ministério Feminino na Quadrangular. Então, recentemente, ela me convidou agora para prefaciar o livro autobiográfico dela, mas a Maria Ângela, ela foi questionar isso. Como é que é? Foi para a direção da IEQ, aqui no Paraná. Como é que é? É assim, realmente, que nós só podemos ser esposas de pastor daqui para frente? Porque ela é pastora titular, o marido dela é mais auxiliar dela, aqui na grande Curitiba. Então, eu queria trazer isso aqui. Gente, é um desafio para nós, né? Porque se a gente for para a Bíblia vai falar muito das mulheres, até como profetisas, né? As 4 filhas lá do Filipe, em Atos 21, vai falar de Júnias como apóstola, e é uma mulher. Não adianta o pessoal da IPB querer dizer que Júnias é um homem. A designação final do nome Júnias só pode ser feminino em grego. Priscila, né, que é a grande ajudante de Paulo, né, em Corinto e depois em Roma também. Priscila é sempre mencionada antes do que o marido. Quer dizer que ela se destacava mais do que o Áquila. Ela, ao meu ver, é a primeira professora de teologia, também ela chama Apolo para corrigir Apolo, né? É Priscila que faz com que o Apolo aprenda a doutrina correta. Né? Então, a gente poderia falar de muitas mulheres que são honradas no Novo Testamento. Agora, para mim, o problema é mais cultural. Hoje nós não temos essa delimitação cultural. O que nós temos é igrejas insistindo em se manter culturalmente retrógradas. Isso está cheio. E a gente tem que aprender a ver isso e analisar tudo e só reter o que é bom do que existe nas nossas igrejas. Eu tinha problema com o ministério feminino, mas hoje eu não tenho mais, porque biblicamente, historicamente, e pelo bom exemplo de várias irmãs, eu fui convencido que isso é viável. É claro que eu sempre posso citar também maus exemplos, mas os bons exemplos, esses é que Deus procura. Então, eu queria colocar isso assim como desafio, pessoal. Acho que Deus chama a todos, o importante é se nós nos consagramos e nos deixamos guiar por Ele ou não. Um grande abraço.